Glória a Deus. Para quem me conhece, eu sou o irmão Humberto. E agradeço muito, irmão, de estar aqui reunido com vocês. Primeiramente, agradeço a Deus, porque se não fosse a misericórdia dele na minha vida, eu não estarias aqui hoje, irmão. E compartilhar um pouco da minha experiência nessa noite. A apóstola ministrou sobre minha cabeça, irmão. Eu tive várias experiências, mas não parecido como essa que eu tive. Senti como a minha alma ela foi se arrancada do meu corpo, assim, irmão, assim na marra. E quando aquilo pegou em mim, que me puxou assim, irmão, numa velocidade muito grande, eu já me deparei já dentro de um campo de batalha. E nesse campo de batalha existiam muitos bruxos, muitos satanistas, e eu via eles se consagrando, fazendo uma reunião igual essa aqui que nós estamos. E eu ficava observando aquilo, e o anjo do Senhor que me levou, foram 4 anjos, e eles falavam para mim, ele disse, você observa o que eles estão fazendo. E eles faziam diversos rituais, irmão. Falavam em línguas que eu nunca tinha visto. E ele falava, porém eles estão falando a língua dos demônios. Eles estão invocando o nome dos demônios. E eu perguntava o que eram esses demônios. Aí eles falavam que são os demônios que o Lúcifer está assaltando, está começando a assaltar. E ele falava para mim que está perto do primeiro selo, que o Senhor vai abrir. E ele mandava falar para a igreja, que era para a igreja se consagrar mais, se fortalecer mais, porque nós vamos ver, nós vamos conviver no meio de coisas que a gente nunca imaginamos ainda na nossa vida passar. E o Senhor falou que nós vamos começar a passar perto dos dias da grande tribulação. E aqueles bruxos se consagravam. E eu perguntava que por que eles estão fazendo aquilo. Aí ele falava, é o Satanás que está preparando eles para eles se filtrarem no meio da igreja. E eu podia ver assim, irmão, de várias maneiras, aqueles bruxos, aqueles satanistas. Os satanistas eles eram separados dos bruxos. E ele fazia tudo um ritual diferente. Aí ele tornava a falar para mim, o anjo do Senhor, ele falava que o Lúcifer estava preparando eles para eles se filtrarem no meio da igreja. E fazer como que o crente não se firme na presença do Senhor. Fica frio diante do Senhor, e calúnias. E aí o Senhor falou que o Satanás estava saltando naquele exato momento. Os demônios específicos, podia contemplar 4 demônios. E aqueles demônios sendo liberados, e aqueles demônios eles desciam, irmão, como se fosse raio nessa terra. E eles, quando ele emergiu da terra, quando eles caíram, e aqueles demônios podiam ver que eles eram muito horríveis, muito furiosos, irados com a igreja do Senhor. E aí eles falavam assim, olha, estão saindo demônios ainda que nunca foram soltos ainda, que o Lúcifer está assaltando, porque está se cumprindo já os dias da minha volta, o Senhor falava. E aí o Senhor falava que não era tempo mais da gente estar brincando.
É tempo da gente focar no Senhor, confiar mais no Senhor. E aí o Senhor, Ele me mostrava as coisas que o Senhor, Ele quer entregar aqui durante esses dias, que os apóstolos vão ficar aqui. E aí o Senhor falava que aquele que se concentrar, que buscar Ele realmente do todo o coração, e aí o Senhor falava que Ele ia recompensar grandemente, Ele ia honrar, e o Senhor ia mostrar que Deus Ele é fiel e que Ele está conosco. E o Senhor falava que para a gente nunca pensar que nós estamos só, porque Ele está aqui nesse lugar. E aí o Senhor falava que o Espírito Santo, o Senhor falava, o meu Espírito, eu vou ordenar para Ele ficar aqui até o último dia. E aí o Senhor falava que Ele ia redobrar a unção que estava na vida dos apóstolos. E eu podia contemplar aquilo, e eu vi a apóstola, eu vi o apóstolo, assim, brilhava como se fosse descesse um óleo sobre as cabeças dele. E aí o Senhor Ele me mostrava, dentro do corpo da apóstola, os órgãos dela, o rim, e o que motivou essa doença dela. E aí o Senhor falava que não ia parar, que ela não ia ainda, e que o Senhor estava curando ela dessa doença. E aí o Senhor falava, eu estou pegando nesse exato momento a minha mão no órgão dela que estão comprometidos pela essa doença, e eu vou renovar eles. E aí o Senhor falou, eu vou tirar esse inchaço dela. E aí eu podia ver que saía do corpo dela como se fosse uma água, irmão. Uma água, saía do corpo dela aquela água. Aí eu ficava vendo aquilo, aí o Senhor falou, eu vou mostrar que eu sou Deus na vida dela, como que a minha filha, ela sempre se mantém leal. E ela nunca negou nenhuma palavra minha. Quando eu mando ela fazer a minha vontade, ela vai. E ela nunca disse que não. E o Senhor falou que eu me agrado muito neles, tanto ela quanto ele. E aí o Senhor falou que estava renovando a unção que estava nela. E eu sentia no meu corpo naquele lugar. E aí o Senhor falava assim, que aquele que tinha fé em Deus, e aí o Senhor falou que não carecia nem ele manifestar o poder dele, que a glória que estava sobre a vida deles, 12 iam passar para aquelas pessoas que creu no nome do Senhor. E aí o Senhor falava que aonde eles passavam, no meio das pessoas, não ia carecer nem ele levantar a mão, que a própria glória do Senhor ia alcançar aqueles que estivessem na oposição, que aqueles que vieram de muito longe, mas que eles viessem decididos com o coração aberto para ele. O Senhor falou que ele ia recompensar. E aí o Senhor falava que aquele que quiser me buscar de todo o coração, eu vou recompensar e eu vou renovar minha aliança com ele. E aí o Senhor mandava falar para a senhora, irmã. Ele mandava falar para a senhora se a senhora já se decidiu para ele. Porque quando a senhora se decidir, aí o Senhor falou que ainda não começou a sua jornada ainda. Mas quando a senhora se decidir, aí vai começar a sua jornada para ele. Aí o Senhor falava, eu tenho um grande tempo, um grande recomeço na sua vida. Uma grande oportunidade que o Senhor está dando na sua vida, minha irmã. A senhora tem que valorizar o que Deus Ele quer lhe entregar. Amém? E aí o Senhor, Ele me leva dentro de uma casa, lá em Manaus. E eu podia ver aquela pessoa assim, irmão, que ela não estava no corpo dela, ela ficava assim, irmão. Nem piscava, ele ficava sério assim. E aí o Senhor falava para mim, ele disse, eu não fazer nada, mas eu vou ordenar meu anjo tocar nele. E eu podia ver, irmão,
o irmão lá em Manaus. E aí o Senhor falava que ele vai sim recuperar os sentidos dele tudinho. Que eu podia ver na cabeça dele não sei explicar direito, irmão. Dentro da cabeça dele tinha uma massa amarela. E aí o Senhor falava que ia dar cura para ele, que ele ia permitir que o anjo tocasse nele, na enfermidade dele. Mas porém, quando ele retomasse o sentido dele de volta, que ele decidisse a vida dele, verdadeiramente com ele. Porque o Senhor ele vai usar grandemente ele. O Senhor ainda não usou ele grandemente, porque o Senhor falou que ele se desviou do caminho do Senhor. E o Senhor não estava se agradando. E aconteceu isso com ele. E o maligno usou para que, se ele fosse a óbito, aí o Senhor falou que não ia, porque o Senhor permitiu sim que acontecesse, mas não ao ponto dele perder a vida dele. Porque o Senhor ainda quer usar ele. Assim como ele quer usar várias pessoas aqui. Nesse lugar, o Senhor falava que a vontade dele é de operar desde o começo, desde o primeiro dia até o fim quando os apóstolos iam embora. Aí o Senhor falou que aquele que me buscar, eu vou deixar que ele me encontre. E aí o Senhor podia ver as coisas que o Senhor lhe tinha para entregar. E aí eu via tipo um pergaminho. E o Senhor com as alianças. Aí o Senhor falou que ele queria renovar as alianças com várias pessoas aqui. Que muitas pessoas vieram de muito longe, com o sentido de buscar o Senhor. E aí o Senhor falou que ele não vai, aquele que vem buscar o Senhor verdadeiramente, ele não vai deixar que volte da mesma maneira, mas vai levar no seu coração o que o Senhor vai entregar na vida de cada um de vocês, irmão. Só basta crer no Senhor. Creia no Senhor, confia mais no Senhor, irmão. A gente tem que se desapegar das coisas desse mundo e voltar nossos olhar para o Senhor, irmão, que é só Ele que pode nos dar a nossa salvação. Ninguém, irmão. E o Senhor falava, o que está em jogo aqui é a salvação de cada um. Então nós temos que buscar, irmão. Nós temos que buscar porque Deus Ele quer operar, irmão. Deus Ele quer operar. E aí o Senhor falava que aonde os apóstolos eles iam, e aí o Senhor falou que Ele ia mostrar daqueles que ficam falando coisas, que ficam inventando, que Satanás está usando. Aí o Senhor falou que Ele vai mostrar o que Ele opera na vida dele, na igreja. E o Senhor falou que só opera num lugar só, e mais nem outro lugar. Aí o Senhor Ele me leva dentro dessa igreja, onde o Senhor está operando. São um povo simples. E o Senhor já tinha me dado essa experiência. E aquele povo obedeceu Ele. Aquele povo ora demais. Igual como aconteceu na Shalom. Porém, o que aconteceu na Shalom ainda não aconteceu ainda dentro dessa igreja. Mas vai acontecer e já está acontecendo, o Senhor falava. Que nem todas as igrejas o Senhor está. Porque o Senhor falou que o povo se voltou contra Ele. E faz coisa que não agrada o Senhor. E aí o Senhor falou que, olha filho, nem todas as igrejas meu Espírito Santo está. Porém estão pregando a minha palavra, porém estão levando a minha palavra. E aí o Senhor falava assim, que de um jeito ou outro, igual como o apóstolo Paulo falou, de um jeito ou outro a palavra do Senhor está sendo pregada. Mas não é isso que quer dizer que nem aqueles que vão pregar serão salvos. O Senhor falar que não importa só pregar, mas nós temos que viver e carregar bom testemunho da nossa vida. Não viver de engano, porque o Satanás está tramando contra a igreja, irmão. Ele não quer deixar que a gente se mantenha de pé e a gente venha se fortificar na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer operar, Ele vai operar o Senhor aqui, irmão. E o Senhor, Ele vai entregar. Aí
As outras coisas foi pessoal, irmão, que Deus tratou comigo. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário acerca dessa experiência. Uma palavra que está em Lucas capítulo 12, versículo 54 em diante, que diz assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim acontece. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, não sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? Amém, amados irmãos? A palavra de Deus, ela fala muitas coisas acerca do fim, acerca dos sinais, né, do tempo do fim. E realmente, né, a gente olha o céu escuro, às vezes deduzimos que vai chover, às vezes deduzimos, muitas coisas que, na verdade, muita coisa já está acontecendo na terra que aponta para a volta de Cristo, né, irmãos? E o Senhor, ele não vem buscar uma noiva que está se preparando, não. O Senhor, ele vem buscar uma noiva, uma igreja preparada, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que sacrifica, uma igreja que lê a palavra, que paga o preço, sabe, amados irmãos? Então, tudo isso o Espírito Santo, né, o Senhor, ele tem nos ensinado nesses últimos dias a guardar a nossa vida, a guardar o nosso coração em Deus, a guardar o nosso corpo imaculado para aquele último dia ali, para aquele grande dia, né, da volta do Senhor, ou até mesmo o dia da nossa morte, que terá também o mesmo peso da volta de Cristo. E essa experiência, né, que você ouviu, né, nós estamos, esse foi um congresso, né, um seminário que fizemos em Uruaçu. Na verdade, ainda estamos aqui, né, hoje é o que? Hoje é 15, né, de maio de 2022, ainda estamos aqui em Uruaçu. Irmão Humberto, né, teve essa experiência, uma experiência muito forte, não só ele, também como outros irmãos tiveram experiência de arrebatamentos, a qual o Senhor apontou, né, para sinais, né, da sua volta, né? O Senhor, tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem preparado a sua igreja, o Senhor tem modelado a sua igreja, a sua noiva já está vindo, se preparando para se encontrar com o Cordeiro. Aleluia. Então, queridos, que você não perca isso, que você não perca o tempo da visitação do Senhor, porque talvez não, com certeza, como já foi revelado por mim, eu já falei, e também outras pessoas tiveram experiência, como a missionária Lu Santos, esse é o último grande avivamento sobre a face da terra, não podemos passar despercebido, não é isso, apóstola? É isso, né, apóstolo? Foi uma experiência apocalíptica, né? Onde o Senhor fala da sua volta, fala dos demônios que estão sendo soltos sobre a terra e das coisas terríveis aí que estão por vir, que a igreja tem que estar preparada, mas que aquele que está no Senhor, aqueles que andam em obediência, serão guardados pelo Senhor, né? Nós veremos coisas terríveis, porém estaremos firmes na rocha. E ele falou sobre isso, né? Uma visão profética, uma visão muito forte. Vale a pena nós fazermos uma análise da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual, né? Esse alinhamento espiritual e ministerial que o Senhor está nos chamando para a última hora, né? Por quê? Para que a igreja venha estar preparada para a volta do Senhor, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem se revelado aos seus servos para trazer recados poderosos, alerta para a igreja do Senhor nos últimos dias. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Então esteja alerta para a obra que Deus quer fazer, né? Que o Senhor já está fazendo em toda a terra. Então não deixe que isso passe, o tempo da visitação passe por você, mas que você, como um soldado, como uma guerreira, como uma atalaia do Senhor, esteja preparado. Amém, porque em breve Jesus voltará. Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por essa experiência do Teu servo, que o Senhor continue abençoando ele, não só ele, mas cada um, meu Pai, que está ouvindo essa experiência, que chegou até aqui o momento da oração, que a Tua graça visite, que possamos, Pai, ter, Senhor Deus, esse senso de urgência, esse senso, meu Pai, de que precisamos nos santificar mais, que precisamos orar, que precisamos pagar um preço, que precisamos estar em constante comunhão contigo, Pai, se preparando, Senhor, já estando preparados para a volta do Cordeiro, aleluia, que é o Senhor. Então, Senhor, nos prepara, aviva a Tua obra, Senhor, levanta mais guerreiros, levanta mais soldados, levanta a Tua igreja, Pai, aviva a Tua igreja, Pai, para aquele grande dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.
Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.